Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, abra lá. Capítulo 6, versículo 12, diz lá: advertência contra o quê? Contra a maldade. Deus não está falando para mim ou para você, para a gente tomar cuidado com as pessoas que estão em nossa volta, querendo fazer maldade contra nós. Porque a gente não precisa se preocupar com isso daí, porque os anjos de Deus estão ao nosso redor. Diga glória a Deus. Com isso a gente não tem que se preocupar. Bispo, Deus está falando para mim tomar cuidado com as pessoas que estão à minha volta querendo me destruir? Não, Deus não está falando isso. Porque a palavra de Deus diz que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Pode levantar-se um exército contra mim, porque não vai prosperar contra mim a armação do diabo. Diga a glória a Deus. O salmista Davi, ele diz: um exército numeroso pode se levantar contra mim, ainda assim em Deus eu confiarei. Então você não precisa temer. Deus está falando aqui para que eu e você venha tomar cuidado com a maldade. É de você ser usado pelo mal. Deus está falando para mim assim: Valdir, toma cuidado para que você não seja usado pelo mal. Deus está falando assim: vou te advertir para você tomar cuidado para não deixar o mal agir na sua vida. Quem está entendendo? Então Deus está nos alertando, Ele está nos advertindo para a gente tomar cuidado para que o mal não haja na nossa vida, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor rugindo como leão, e o diabo é a própria maldade. Ele veio matar, roubar. Aí diz lá: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Então presta atenção.
Belial, naquela época, era um demônio. Era um demônio aonde muitos adoravam ele, oferecia sacrifícios e sacrifícios até humano para Belial. Então a Bíblia está falando, o homem de Belial, o diabo não fez nenhum ser humano sequer. Todo ser humano, ele é criação de... Todo o ser humano é criação de Deus. Mas infelizmente tem algumas pessoas que deixam com que o diabo use a sua vida. E quando a pessoa deixa que o diabo use a sua vida, ele passa a ser filho do diabo. Certa vez o Senhor Jesus, ele disse para os fariseus, ele disse para eles assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês praticam as obras do diabo. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas desejam tirar a minha vida. Então, quando a pessoa pratica o mal, age na maldade, a pessoa não é filho de Deus, é filho do diabo. E mesmo dentro da igreja tem muitas pessoas que se deixam ser usado pelo diabo. Bispo, todo mundo que está dentro da igreja não é usado por Deus, não? Poderia, né? Era para ser, mas infelizmente não é assim. Tem aqueles que são usados pelo diabo. Até aquele que é usado por Deus, se ele não vigiar, ele acaba sendo usado por quem? Pelo diabo. É por isso que a Bíblia está advertindo aqui, para a gente vigiar, tomar cuidado. Diga a glória a Deus. Aí diz, ó: acena com os olhos e arranha com os pés, e faz sinais com os dedos. Bispo, o que está querendo dizer? Ó, vem aqui, Júnior, vem aqui, missionário Júnior, vem aqui. Esse camarada aqui, isso daqui, tu é de Deus, irmão. Rapaz, eu gosto de tu, rapaz. Tu é um cara bacana, rapaz. Ó, você é um cara 100%. Quem está entendendo? Hã? O que é isso? É o mal. Falsidade, falta de caráter. Quem está entendendo? Falta de caráter. A pessoa está com aquela pessoa, batendo nas costas dele, dizendo que é com ele, mas está fazendo sinal para o outro com o dedo, fazendo sinal com os olhos, dando a entender: isso daqui é mó furada, rapaz. Isso daqui, rapaz, é perca de tempo. Quem está entendendo? É a pessoa que não tem caráter. É falso. É falso. Então, olha as características de quem está sendo filho de Belial. Primeiro, ele tem a perversidade na boca. Ele acena com os olhos, ele pisca com os olhos, acena com as mãos, ele age sem caráter, ele é falso. Aí diz assim, ó: no seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando o quê? Contenda. A pessoa, ele vai num canto, ele vai nele aqui, ele chega nele aqui e fala: ó, fulano, aquilo ali não vale nada, está falando de tu, rapaz. Aquilo ali quer ver a tua destruição, quer te ver no fundo do poço. Eu não deixava barato, eu ia lá, tirava satisfação com aquele camarada. Aí sai dele aqui, ó, aí ele anda, ó, ele vai lá no outro lá, aí ele vai lá no outro, rapaz, tu não sabe que acabou de falar de tu,
Rapaz, coisa ruim foi pouca que falou de tu ali. Se eu fosse você, eu ia lá resolver isso daí. Quem está entendendo? Ele anda semeando contenda. Ele anda, ele vai em um, fala uma coisa, ele vai no outro, fala outra coisa, ele vai no outro, fala outra coisa. Ele vive assim. Ele vive desta maneira. Ele quer causar contenda, ele quer causar intriga, ele quer causar confusão. E quer se passar como bonzinho. Quem está entendendo? Eu estou ajudando. Eu estou ajudando. Fulano é meu amigo, eu não posso. Eu tenho que falar para ele o que estão falando dele. Eu tenho que alertar ele. Aí diz lá, ó, pelo que a sua destruição virá, o quê? Repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja. Ó, ele tem a sensação de que ele está fazendo isso e está dando tudo certo, está tudo bem. O diabo, ele vai dando corda. Igreja, o diabo não dá nada para ninguém. O diabo não dá nada para ninguém. A pessoa vai sendo usada por ele e a pessoa parece que a vida dele permanece do mesmo jeito, que nada de ruim vai acontecer. Pelo contrário, parece que ele está até se dando bem mesmo, para que ele cada dia mais se afunde nesse lamaçal, para que cada dia mais ele fique atolado nesse lamaçal, para quando os olhos se abrir, ele querer sair, já não dá mais. Quem está entendendo? Para chegar um momento que ele vai puxar a corda e vai falar: agora a sua queda vai ser grande. É o que a Bíblia está dizendo. A destruição do filho de Belial vai ser repentinamente. Olha lá no livro de Salmo 7, ó, o que diz, ó, Salmo 7, versículo 15 e 16, ele diz assim: abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz, a sua malícia lhe recairá sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Então veja só, Deus está falando assim, ó, praticar o mal não vale a pena, não vale. O diabo quer induzir o ser humano a fazer algo, a dar uma desperto, a enganar, a mentir, a ludibriar, a trapacear, dando a entender que ele vai se dar bem. Não vai, não vai. A Bíblia está dizendo que a cova que ele faz para derrubar alguém, ele mesmo vai cair nela. A maldade que ele comete hoje contra alguém, amanhã virá sobre a sua própria cabeça. Não adianta, igreja, não adianta, não adianta, não adianta. Não há como ter vida abençoada se deixando ser usado pelo mal. A nossa vitória está em a gente obedecer a palavra de renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa carne. Olha as características do filho de Belial, voltando lá no livro de Provérbios, ó. Aí ele diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, pessoa orgulhosa. Deus, ele se aborrece da pessoa orgulhosa, a pessoa que tem um olhar altivo, né? Eu sou superior, eu sou maior, eu sou melhor do que A, do que B, do que C, eu faço e aconteço. Deus se aborrece da pessoa que tem um olhar altivo. Deus se aborrece
da língua mentirosa, aquela pessoa que mente para tentar se dar bem, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e a sétima é o que semeia contenda entre irmãos. Essa Deus abomina. Essa Deus abomina. 6 ele aborrece e a 7ª ele abomina. Igreja, no livro de Mateus capítulo 5, Deus ele diz lá: bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Diga a glória a Deus. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Nós fomos chamados para apaziguar, para trazer paz, não para causar confusão. Tem pessoa que está havendo uma discussão, está havendo um desentendimento, a pessoa vai lá, se intromete só para tacar mais lenha na fogueira. Vai lá só para atacar. A pessoa está vendo que está havendo um desentendimento, a coisa não tá... Aí a pessoa vai lá: rapaz, eu fiquei sabendo do que está acontecendo contigo. Olha, se fosse comigo, ainda bem que não é comigo, porque se fosse comigo eu ia falar: Jeová, me dá 5 minutinhos, deixa eu escapar aqui, vou resolver esse negócio e depois eu volto. Eu não ia deixar, não, mas eu ia rodar a baiana, eu ia causar uma confusão. Quem está entendendo? Só fazendo com que a fúria que está no coração daquela pessoa aumente mais. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Irmão, não olha para isso não. Não dá ouvidos a isso não. Não dá ouvido a fofoca. Não dá ouvido a disse-me disse não. E se falou, entrega na mão de Deus. Deus é justiça, Deus vai fazer justiça. A vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Coloca na mão de Deus, porque é Deus que cuida de nós, é Deus que faz a obra. Nada passa desapercebido diante de Deus. Deus vai colocar a mão nisso daí e tudo vai se resolver amanhã. E se você está sendo perseguido ou humilhado, Deus vai exaltar você. Diga a glória a Deus. Amém? Não é ir lá causar mais tumulto, não é ir lá causar pânico, terror, não. É tentar apaziguar, é tentar trazer paz. Trazer paz. Aí a pessoa: não, mas eu sou amigo dele, eu sou mais amigo dele do que fulano. Mexeu com ele, mexe comigo também, bispo. Você está deixando o mal te usar. Você não vai receber recompensa nisso. Pelo contrário, o mal que você faz hoje, amanhã vai vir sobre você. Aí, eu me lembro de alguns casos que o bispo Jorge, eu e o bispo Jorge trabalhando lá em BH, vinha pessoa assim chorando: meu Deus, dava até dó. Contava aquela história: eu estou sofrendo, assim é a minha vida, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquele outro, meu Deus do céu. E o bispo Jorge falava assim: olha, eu vou orar, vou pedir a direção de Deus, depois eu te dou uma resposta. Aí eu falava assim: rapaz, eu vou te falar, é uma situação complicada. Ele falou: Valdir, por que Porque a gente não sabe se aquela pessoa está falando agora, a gente não sabe se ele simplesmente está colhendo algo que ele plantou ontem. A gente não sabe se ontem ele agiu com maldade com fulano, com ciclano, e hoje a maldade que ele cometeu contra A, contra B, está caindo sobre a cabeça dele, e agora ele quer se fazer de coitadinho. Quem está entendendo? Me perguntaram assim para mim, assim: bispo, o senhor é a favor
o senhor é contra a Dilma? Eu falei: nem a favor nem contra, para mim tanto faz como tanto fez. Eu não preciso de Dilma, eu não dependo de Dilma. A minha bênção, a minha vitória vem de Deus. Para mim tanto faz Dilma ou não ter Dilma, para mim não faz diferença nenhuma, não muda em nada. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, rapaz, ontem. Eu estava assistindo o noticiário, eu vi a nossa presidente tão mansinha, tão humilde, dando um depoimento, tratando lá os repórteres numa gentileza, numa humildade, numa mansidão. Nossa, eu falei: rapaz, dá até dó, dá dó. Mas a gente não sabe se está colhendo hoje o que plantou ontem. A gente não sabe. E é eu que vou colocar a mão nisso? É ruim, hein? Que Deus coloque a mão e faça justiça. Quem está entendendo? Não é eu. Deu dó, dá dó. Mas eu também não sei, eu não sou Deus para saber. Eu não sou Deus para saber. Eu não sou Deus. Então entenda isso. Não vai assim: fulano chorou, coitado, que eu já vi disso. Depois sair de perto e pessoas vinham e falar assim para mim, assim, falar: bispo, esse camarada já aprontou aqui que o senhor não tem ideia. Isso já fez maldade aqui com tanta gente que o senhor não tem ideia. Isso daí não dava nada por ninguém, só queria ver o mal dos outros. Eu falava: olha aí, ó, tá vendo? Aí hoje quer se fazer de coitadinho. Então entenda, o mal que você fizer hoje, amanhã vai vir sobre a sua. Bispo, eu não quero isso. Então também não faça. Não anda com perversidade na boca, não ande com falsidade, não ande com mau caratismo. Seja uma pessoa direita, procure fazer o que é certo, que vai vir sobre a sua cabeça só a bênção de Deus, para te abençoar e te dar vida. Diga glória a Deus. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Se alguém perguntar alguma coisa para você com respeito a algo, você diz assim: coloca na mão de Deus, porque eu não vou me intrometer, porque já é difícil demais tomar conta da minha vida do que se intrometer na vida dos outros. Quem está entendendo? Rapaz, bispo, essa é a pessoa. Bispo, isso daí eu acho que é falta de educação, falar para a pessoa não tomar conta da vida dele, tomar conta da vida dela. Eu acho que é falta de educação. Então manda vir para mim que eu mando ele tomar conta da vida dele. Eu mesmo mando. Eu falo para ele tomar conta da vida dele. Igreja, é difícil a gente cuidar da nossa vida. Por que as pessoas sofrem tanto? Sofrem por causa disso. Você quer ver? A pessoa quer se dar bem com ele, sabe que ele de repente não gosta muito daquele, e a pessoa quer se dar bem com esse, aí se aproxima dele, fala: rapaz, eu não gosto daquele camarada ali não vou com a cara dele, não vou mesmo, ele tem uma cara suspeita, ele não é muito bacana não, esse camarada me dá uma má impressão. Quem está entendendo? Eu não queria falar para você não, mas ele já andou falando mal de tu por aí. Já. E quem está entendendo? Para querer se dar bem com ele. Aí amanhã, olha só como são as coisas, rapaz. Aí amanhã ele, que não conhece muito ele, acontece algo, porque Deus prepara tudo, dele se aproximar dele, e ele passa a conhecer ele, e começa a ver que o camarada é um bom caráter, que o camarada é gente boa,
que Ele é de Deus, que ele só estava com uma cisma porque não conhecia. Agora começou a conhecer e viu que Ele é de Deus. E quem é o mau caráter, quem é? O outro que estava se aproximando dele. Quem está entendendo? Então Deus está dizendo para nós tomar cuidado para não deixar o mal agir na nossa vida, vigiar para que a gente não ande com falsidade, com mentira, com maldade, criando contenda, causando divisão, confusão. Bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores. Deixa Deus usar você. Leve a paz. Diga a glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendigo o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.